Meus queridos irmãos, no domingo passado, trouxe mais uma mensagem baseada no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando os movimentos da igreja, dos primeiros apóstolos, pregando o Evangelho. E nós trouxemos uma mensagem com o tema Jesus é admiravelmente singular. E trouxemos então uma mensagem baseada numa mensagem do apóstolo Paulo, que ele pregou quando chegou em Antioquia da Psídia. Uma mensagem muito cristocêntrica, no qual ele faz um apanhado histórico, falando ali na sinagoga dos judeus, depois de já ter viajado por outras cidades, como Salamina, Pafos, Perge. E nós vamos hoje ver o que aconteceu logo depois desta pregação. Não apenas ali em Antioquia da Psídia, mas no destino seguinte, que foi a cidade de Icônio. Então, nossa mensagem de hoje se baseia em Atos, capítulo 13, a partir do versículo 42, até o capítulo 14, versículo 7. Nós pegamos aí, então, esse trecho, finalzinho de um capítulo, começo do outro. E o último versículo que nós temos aí, em Atos, capítulo 14, versículo 7, fala da cidade onde eles chegam, Listra e Derbe. Chegando em Listra e Derbe, diz que ali anunciaram as boas novas. Então, falamos sobre o que aconteceu em Antioquia da Psídia e o que aconteceu depois que eles pregaram na cidade de Icônio. E aí eles chegam nestas duas cidades, Listra e Derbe, e também pregam ali o Evangelho. E o registro disso é: anunciaram as boas novas. E o tema da mensagem desta noite é proclamação das boas novas. Que desafios nós podemos esperar, que podemos vivenciar quando nós nos propomos a proclamar as boas novas? Qual deve ser a nossa reação quando ouvimos as boas novas do Evangelho? Esse é um texto muito rico. E nós vamos então, não vamos ler todo o texto agora, mas você pode permanecer com a sua Bíblia aberta ou acompanhar os textos que serão colocados aqui na tela. E o primeiro versículo que eu quero destacar é exatamente o versículo 42, quando nós lemos assim: quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, ou seja, aquele lugar onde os judeus se reuniam para estudar a Bíblia, o povo pediu que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte. Que coisas eram essas? As boas novas do Evangelho que eles tinham anunciado ali. E o que nós podemos então perceber com esse pedido das pessoas, quando eles chegam ali na sinagoga e começam a anunciar as boas novas? Sempre há pessoas que desejam conhecer estas boas novas. É como se o povo dissesse: venham no próximo sábado. Nós queremos continuar ouvindo essas boas notícias que vocês trouxeram para a gente. Não foi Paulo que ficou insistindo, dizendo: olha, por favor, abra uma oportunidade para a gente. Foi o povo que pediu que eles pudessem retornar, para que eles continuassem escutando aquilo que os apóstolos tinham trazido para ele, para que eles pudessem continuar meditando naquela mensagem tão maravilhosa, a mensagem da graça de Deus, do amor incondicional de Deus. Na verdade, isso não aconteceu apenas nesse momento. Se a gente volta um pouco mais, lá no capítulo 13, quando eles chegam na cidade, é concedida a eles esta oportunidade. Lá em Atos 13, 17, quando eles chegam pela primeira vez lá em Antioquia da Psídia, eles recebem o seguinte pedido: irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. E Paulo e Barnabé, então, voltaram à sinagoga, atendendo a esse pedido no sábado seguinte, e muita gente se reuniu ali em torno da sinagoga. Muita gente se ouviu para ouvir essas boas novas do Evangelho. A gente tem ouvido muitas vezes que o mundo está fechado para o Evangelho. Mas Atos nos ensina que mesmo em meio a oposições, mesmo muitas vezes num ambiente de descrença, sempre há pessoas abertas. Sempre há alguém que quer ouvir a mensagem do Evangelho. Esta não é uma situação apenas do primeiro século. Há dados crescentes de que existe no mundo hoje um interesse maior em conhecer a palavra de Deus, apesar de todos os problemas, apesar de todos os escândalos que muitas vezes vemos ao nosso redor. Dados recentes mostram que a venda de Bíblias no mundo tem subido significativamente.
especialmente nos países ocidentais. No Reino Unido, por exemplo, um país hoje onde há tanto ceticismo, as vendas no ano passado atingiram um recorde, a venda de Bíblias, especialmente entre jovens de 18 a 24 anos. Os últimos dados mostram que nos Estados Unidos tem acontecido um fenômeno semelhante. Há estudos do Instituto Barna que 42% dos adultos relatam a leitura bíblia semanal maior do que nos anos recentes. E isso eu posso perceber até mesmo aqui na nossa realidade, na nossa comunidade. Nesses últimos anos, o número de irmãos que têm se preocupado em conhecer a Bíblia e ler a Bíblia, em ter uma leitura da Bíblia individual, pessoal, tem crescido. Ontem mesmo nós tivemos aqui uma reunião com muitos irmãos que estão engajados nesse propósito de ler diariamente as Sagradas Escrituras, de meditar nas boas novas que a Bíblia traz. Eu recebo com uma certa frequência as pessoas que vêm de outras igrejas, desejando se integrar à nossa igreja. E eu tenho ficado surpreso com a quantidade de pessoas que chegam e dizem: pastor, eu estou escolhendo esta igreja, eu estou buscando esta igreja, porque dentre várias coisas boas que eu encontro aqui, nós encontramos aqui a palavra de Deus. E eu sinto uma necessidade de conhecer mais a palavra de Deus. Nossa geração, de fato, que vive num ambiente de tanta instabilidade, num ambiente de tanta insegurança, de tanto questionamento, sente a necessidade de algo mais sólido, de algo que tenha consistência. E isso está na palavra de Deus. A questão, então, é que devemos estar antenados, devemos estar preparados, não apenas para estudar a palavra de Deus, mas para partilhar a palavra de Deus. Talvez hajam pessoas lá no seu ambiente de trabalho, que mesmo que não tenham falado explicitamente para você que querem a palavra de Deus, mas há esse clamor no seu coração. Talvez dentro da sua própria casa. Pessoas que estão navegando nas redes sociais, esperando alguém que apresente a mensagem do Evangelho com clareza. A questão é, estamos preparados para falar? Estamos disponíveis? Estamos atentos àqueles que pedem, falem um pouco mais da palavra de Deus? Mas essa experiência vivida por Paulo e Barnabé, tanto na cidade de Antioquia da Pisídia, quanto na cidade na qual eles foram em seguida, na cidade de Icônio, mostra o seguinte: aqueles que proclamam as boas novas do Evangelho, muitas vezes são alvo de inveja e calúnia. Observe aí no capítulo 13, versículo 45, quando nós lemos assim: quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestaram o que ele dizia. Nós estamos falando aqui dessa experiência que os apóstolos vivem uma semana depois, em que eles atendem esse pedido das pessoas: nós queremos ouvir a tua palavra. Eles foram lá, pregaram o Evangelho, veio uma grande multidão, mas nem todo mundo ali aceitou isso com alegria. Houve por parte de alguns uma reação extremamente forte, uma reação contrária. E isso aconteceu não apenas em Antioquia da Pisídia, mas também na cidade seguinte, Icônio. Atos 14, 2. Alguns dos judeus não creram, porém incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Este é um padrão universal. Nem todos que ouvem as boas novas recebem estas boas novas como boas novas. Porque a mensagem do Evangelho requer renúncias. A mensagem do Evangelho muitas vezes requer mudanças profundas. A mensagem do Evangelho muitas vezes requer daquele que está ouvindo essa mensagem a perda de privilégios, especialmente as pessoas religiosas. Que papel esses líderes agora teriam diante desta nova realidade? E quando eles viram que havia tantas pessoas, tanto judeus quanto gentios, interessados em ouvir a mensagem, eles começaram a ficar desesperados. E eles então tiveram no seu coração o mesmo sentimento daqueles que se opuseram a Jesus Cristo. A Bíblia diz claramente que a razão pela qual, numa perspectiva humana, Jesus Cristo foi preso e condenado e atacado foi a inveja dos líderes religiosos. Então aquilo que aconteceu com Jesus acontece agora também com seus discípulos, com os apóstolos. E nós podemos esperar isso.
A inveja é um sentimento terrível. A Bíblia diz que a inveja, ela esmaga o espírito. E nós temos esta realidade não apenas muitas vezes no contexto da família, não apenas no contexto da política, mas no contexto religioso. O que aconteceu então ali foi aquilo que Jesus Cristo previa, que as pessoas seriam perseguidas. E esses líderes religiosos tinham muita dificuldade de aceitar o que estava acontecendo ali, porque significaria admitir que eles estavam errados. Eles perderiam a centralidade. Significa que Deus estava agindo fora do controle daquilo que eles acreditavam ser verdadeiro. Então, quando o orgulho está no coração da pessoa, temos um terreno fértil para que a inveja também cresça. É interessante que esta mudança de atitude de alguns aconteceu em um espaço pequeno, de uma semana apenas. No primeiro momento, o interesse, depois que eles foram compreendendo melhor as implicações do Evangelho, alguns recuaram. E o que fazer diante da oposição? O que fazer diante da calúnia, especialmente quando ela está ligada à nossa pregação do Evangelho? Os apóstolos poderiam simplesmente se calar, eles poderiam recuar, eles poderiam mudar a mensagem para ser mais agradável aos ouvidos de quem estava ouvindo, para não ofender ninguém. Mas aqui no capítulo 14, versículo 3, nós lemos o seguinte: alguns dos judeus que não creram incitaram os gentios a envenenar a mente deles contra Paulo e Barnabé, e ainda assim os apóstolos passaram bastante tempo ali falando corajosamente da graça do Senhor. Falando corajosamente da graça do Senhor. A proclamação do Evangelho, meus irmãos, requer de cada um que se propõe a pregar o Evangelho coragem, perseverança. Embora o apóstolo Paulo seja conhecido como apóstolo aos gentios, ou seja, aos não-judeus, ele sempre que chegava numa cidade se dirigia a uma sinagoga, porque ele entendia que naquele contexto os judeus que tinham sido o povo escolhido por Deus lá no Antigo Testamento, deviam ter uma prioridade para ouvir esta mensagem. E algumas vezes, ou muitas vezes, eles começaram ouvindo, mas depois eles se revoltavam. E outros que não eram do povo judeu, é que ouviam com mais atenção e acatavam. No caso aqui, ao sofrerem este tipo de ataque, eles não revidavam, eles não responderam com agressões as boas novas que eles estavam pregando. Uma parcela do sofrimento que nós podemos enfrentar nesse mundo, meus irmãos, vem exatamente da fidelidade em pregarmos a palavra de Deus. Todas as vezes que nós cumprimos a nossa missão, nós corremos um risco de sofrermos algum tipo de oposição e de questionamento. Não apenas quando pregamos sobre Jesus Cristo, como já tenho falado algumas vezes, mas no nosso contexto, quando nós pregamos sobre os valores do reino de Deus, sobre o que significa de fato ser um discípulo de Jesus Cristo. Como deve um cristão reagir quando o Evangelho é pregado e não é aceito? Nós não devemos ter medo de declarar as nossas convicções de fé. Não devemos ter medo de falar a verdade em amor. É isso que os apóstolos nos ensinam. Responda, então, aos ataques que você tiver contra a sua fé com santa ousadia. Mas nós temos também aqui uma outra atitude que os apóstolos tomam diante daquela situação de rejeição e de oposição. Na sequência do texto nós lemos, então, Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus, mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Pois foi isso que o Senhor Jesus nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até lugares mais distantes da terra. As reações ofensivas e de desprezo às boas novas, elas podem nos levar a alterar o nosso público-alvo. Quando eu leio esse texto, me vem à mente aquela parábola que Jesus Cristo contou sobre a semente que é lançada. E a semente que é lançada aqui se assemelha àquilo que aconteceu com a semente que caiu à beira do caminho. Haviam corações endurecidos. Um desses solos é exatamente este solo que parece ser o solo desses líderes religiosos.
É um solo onde a boa semente do Evangelho não penetra. O coração está endurecido, o inimigo arrebata a palavra. Não é que eles não entendessem a mensagem. Eles entenderam, mas rejeitaram. Quando parar de semear num determinado lugar? Um dos critérios é exatamente esse. Quando o testemunho já foi dado com toda a clareza e a rejeição permanece. Quando permanecer proclamando significa apenas alimentar uma contenda. Pode parecer contraditório o que eu estou falando agora com o que eu mencionei agora a seguir, mas não é. Existe o tempo de persistir corajosamente e existe o tempo de deixar que o Espírito Santo continue fazendo a obra e não insistindo. Quando há oposição, algumas vezes a gente precisa recuar. Se existem pessoas abertas à mensagem do Evangelho, pessoas que não ouviram a mensagem, vamos prosseguir, mas pode chegar o tempo em que num determinado contexto seja mais sábio mudar o público prioritário. Isso pode acontecer até mesmo no contexto da família. Você já testemunhou, já falou para a pessoa da sua casa quem é Jesus, já pregou o Evangelho, e de repente chega o tempo que você só vai orar. Porque a pessoa já tem todas as informações que precisa. É preciso algo realmente especial da parte do Senhor para que este coração seja quebrantado. O que acontece então ali é que as boas novas são proclamadas, há um interesse inicial, há uma abertura para ouvir a palavra de Deus, mas depois o coração de alguns deles se fecha. E eles então começam a ser perseguidos. Mas também, no meio de tudo isso, há vidas que são mudadas. As sementes que caíram na boa terra. Vidas são transformadas por receberem as boas novas do Evangelho. Que evidências existem que a boa nova encontrou um lugar no seu coração? Que evidências existem de que a boa semente do Evangelho caiu em um solo fértil? Eu creio que há algumas mudanças que nós podemos perceber ao longo de algum tempo. Quando a pessoa se torna um discípulo de Jesus Cristo e vai aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Quando ela vai mudando os seus valores, a sua cosmovisão, seu jeito de agir, a maneira como ela se relaciona com o próximo, como ela gasta o seu dinheiro, aonde ela investe o seu tempo, como ela se relaciona com a sua família, tudo isso evidencia transformação de vida. Mas além de tudo, meus queridos irmãos, há uma outra evidência muito especial de transformação espiritual, de recepção plena das boas novas do Evangelho, que é a alegria. Alegria. É natural que seja assim. O Evangelho significa boas notícias. Muitas vezes aquela pessoa que nunca experimentou ser amado, experimenta agora o amor de Deus. Aquela pessoa que foi traída tantas vezes, de repente conhece a fidelidade de Deus. Aquela pessoa que se sente culpada, carregando um fardo, experimenta agora o perdão ilimitado de Deus. Aquela pessoa que se encontra solitária, de repente ela descobre o prazer, a alegria de fazer parte da família de Deus. Qual a reação emocional a tudo isso, a todas essas realidades que as boas novas do Evangelho trazem? Alegria. Alegria. Os gentios, os que não eram judeus, tinham uma simpatia pelo judaísmo, mas na verdade eles não se sentiam plenamente integrados à realidade do judaísmo, porque mesmo os judaizantes, mesmo os prosélitos, não se sentiam tão aceitos, tão plenos quanto os judeus de origem, os judeus de nascimento. Eu creio que eles se sentiam mais ou menos como um imigrante, que consegue a cidadania em outro país, mas não se sente plenamente integrado àquela cultura, plenamente aceito. No fundo, ele é sempre tratado como um estrangeiro. Muitos daqueles judeus, muitos daqueles gentios que aderiram ao judaísmo, na verdade não se sentiam como filhos de Abraão. Por esta razão, aqueles que não eram judeus, gentios, muitos deles, recebendo a mensagem do Evangelho, eles se sentiam extremamente felizes. Eles perceberam
que eles estavam destinados à vida eterna, tanto quanto o povo de Israel no passado. Agora, com um novo paradigma, por meio de Jesus Cristo, eles são aceitos na família de Deus, pelo Pai Celestial, em igualdade de condições, e isso trouxe para eles uma grande alegria. É o que diz o texto aí, Atos 13, 48. Quando Paulo diz, olha, eu vou pregar para vocês, realmente Deus me chamou para falar para vocês também. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por esta mensagem. E todos os que haviam escolhidos para a vida eterna creram. Assim a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Paulo e Barnabé, depois de um determinado tempo, com a oposição aumentando, entenderam que a sua missão em Antioquia da Pisídia tinha se encerrado. Mas isso não significou o fim da igreja naquele lugar, não significou o fim do impacto do evangelho naquele lugar onde eles passaram algum tempo. E diz aí o texto sagrado na sequência, então os judeus, instigando as mulheres influentes e as autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Estamos falando aqui deles ainda em Antioquia da Pisídia. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Percebem? Eles foram expulsos, os apóstolos, mas a mensagem do Evangelho permaneceu no coração de muitos. E a alegria provocada pela aceitação desta mensagem não foi uma emoção passageira. O texto fala que eles estavam alegres e cheios do Espírito Santo. Você quer conhecer alegria num nível mais profundo que você pode imaginar? Você quer conhecer uma alegria que não depende das circunstâncias ao redor? Acolha a mensagem do Evangelho no seu coração. Os mensageiros seguiram adiante, mas eles deixaram para trás uma comunidade de discípulos de Jesus. Discípulos felizes, alegres, se sentindo privilegiados por fazerem parte da família de Deus. E no início do capítulo 14, nós vemos que Paulo e Barnabé chegam a Icônio. E assim como aconteceu em Antioquia da Pisídia, eles vão primeiramente para a sinagoga. E acontece em Icônio algo semelhante ao que tinha acontecido anteriormente. Feroz oposição dos judeus, que rejeitam a mensagem. E aqui em Icônio a perseguição foi mais grave, porque lá eles disseram, não queremos saber de vocês aqui, e os expulsaram e contestaram. Mas olha só o que aconteceu em Icônio, Atos 14, 5. Então, um grupo de gentios, judeus e seus líderes resolveu atacá-los e apedrejá-los. Uma verdade significativa aqui. A perseguição aos que proclamam as boas novas pode chegar à violência física, a uma agressão física. Isso talvez não aconteça aqui no Brasil, embora já tenha acontecido no passado, mas acontece em muitos lugares do mundo. Na cidade anterior, a pressão foi apenas para que eles se calassem. Aqui, a violência passou para um outro nível. Nós podemos imaginar aqui as pessoas já pegando pedras, com aval das autoridades, para apedrejarem os apóstolos, para matá-los. Isto não chegou a acontecer aqui nesse contexto, mas em outras cidades isso vai acontecer. E Jesus Cristo alertou sobre esta possibilidade, quando ele falou sobre a perseguição extrema que os seus discípulos poderiam sofrer, como os profetas sofreram no passado. Jeremias, por exemplo, sofreu fortes agressões físicas. João Batista chegou a ser decapitado. A perseguição contra os cristãos, meus irmãos, a perseguição violenta, continua sendo uma realidade no mundo hoje, em alguns lugares do mundo, especialmente em regimes ditatoriais, em países comunistas ou dominados pelo islamismo. Irmãos nossos hoje estão sofrendo em prisões. E também no chamado mundo livre há perseguição. Não tanto por você se declarar discípulo de Jesus, mas quando você procura viver o cristianismo com toda a sua autenticidade. Sejamos então preparados, sabendo que a perseguição poderá vir. Mas o que fazer quando a perseguição aumenta? Quando ela aumenta de uma maneira violenta? Diz o texto da palavra de Deus
que então os judeus, instigando as mulheres influentes e as autoridades da cidade, procuraram uma multidão contra Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram para a cidade de Icônio. Então, nós estamos voltando aqui um pouquinho o que aconteceu em Antioquia da Psídia. Eles são pressionados e o que eles fazem? Eles saem da cidade. Porque a proclamação do Evangelho requer discernimento espiritual e prudência diante de fortes ameaças. Quando eles saíram de Antioquia da Psídia, eles sacodem o pó dos pés. Você sabe por que eles fizeram isso? Porque naquele tempo, no primeiro século, havia um costume de um judeu, quando ele ia para fora dos domínios da sua terra, quando ele ia na terra dos gentios, quando ele voltava para a sua terra, ele sacudia o pó do pé, dizendo: eu não quero trazer um pó impuro para dentro da terra santa. Então eu bato aqui os pés, dizendo: você para lá e eu para cá. E aí Jesus Cristo pega esse costume e diz: olha, quando vocês forem pregar o Evangelho numa cidade, num lugar, e as pessoas rejeitaram, façam isso também. Dizendo: olha, vocês estão se recusando a ficar dentro da aliança com o Senhor. Vocês estão se recusando a aceitar a mensagem do Evangelho. Então, ao rejeitar o Evangelho, esse gesto significa: vocês se colocam espiritualmente na mesma condição de quem está fora da aliança. Esse gesto, então, não significa desprezo no contexto cristão, ódio ou vingança, mas é uma espécie de ato profético. Não um ato de raiva, é dizer: olha, com vocês aqui nós vamos apenas orar, porque nós já fizemos o que tínhamos que fazer. Esse gesto comunica que a mensagem foi comunicada com clareza, a rejeição foi consciente e a responsabilidade agora é deles. Sacudir o pó, repito, não é desistir das pessoas, mas orar e passar essa responsabilidade para elas. O reino foi anunciado, a porta foi aberta, mas se a rejeitam, o mensageiro deve seguir adiante, porque há outros corações abertos querendo ouvir esta mensagem. E aí diz a palavra de Deus, com relação ao que aconteceu agora em Icônio, o seguinte: então, um grupo de gentios judeus e seus líderes resolveu atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, que iam ser atacados, fugiram para a região da Licaônia, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores, e ali anunciaram as boas novas. Eles não fugiram da missão, eles fugiram da emboscada. Eles não abandonaram o chamado, eles mudaram o campo de atuação. A retirada não foi covardia, foi discernimento. O próprio Jesus Cristo, sabia, ensinou isso para eles. Lá em Mateus 10, 23, Jesus Cristo disse: quando vos perseguiram numa cidade, fugi para outra. Então, essa retirada estratégica foi prevista pelo próprio Senhor. Jesus nunca ensinou que os seus discípulos deveriam deliberadamente procurar o martírio. Eu quero morrer por amor a Jesus. Não. Se acontecesse de matarem por fidelidade, como aconteceu com Estevão, ok. Mas não ir procurar a morte sem necessidade. O chamado é a fidelidade, não a autodestruição. No caso de Paulo aqui, de Barnabé, eles se retiram para Licaônia e continuam pregando em Listra e Derbe. Isto mostra que o objetivo não era morrer por Cristo, mas viver o máximo possível para proclamá-lo. Prudência não é falta de fé. É compreender que Deus também guia por meio de portas fechadas. A verdadeira coragem cristã não está em você se dispor a morrer por Cristo, mas a disposição de viver e permanecer fiel a Ele, custe o que custar. Mas há uma última verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos à luz dessa experiência vivida pelos apóstolos. No capítulo 14, versículos 3 e 4, nós temos aqui algo que aconteceu ali na cidade de Icônio. Diz assim: os apóstolos passaram bastante tempo ali falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Nós temos aqui um precioso ensinamento. A proclamação das boas novas sempre provoca uma divisão. Hoje em dia a gente fala muito no Brasil de polarização política, mas na verdade o Evangelho promove também uma polarização espiritual.
Uns aceitam a boa nova com alegria e outros a rejeitam. E algumas vezes esta rejeição chega a ser violenta, como nós vimos aqui nessas duas cidades. Este é um padrão que se repete em todo o livro. Nós não temos nenhum lugar na Bíblia que diz que, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, todos se converteram. E também nós não temos o registro no Novo Testamento em que todos rejeitaram. Sempre vai haver alguém que deseja, como eu disse no começo do sermão, que deseja receber, acolher essa boa nova. Sempre haverá sementes que caem na boa terra, mas sempre haverá também aqueles que vão rejeitar. E por isso que Jesus Cristo disse com toda clareza: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Não é que Jesus está defendendo a violência, mas revelando algo inevitável. A espada é algo que divide, porque enquanto uns aceitam, outros rejeitam. Ele inclusive diz que esta divisão poderia acontecer na família. O filho contra pai, a filha contra mãe. O Evangelho cria uma linha de definição espiritual, diante da qual não há neutralidade. A polarização espiritual não é uma falha na mensagem, é consequência da confrontação que o Evangelho traz. E ao longo dos Atos dos Apóstolos, nós vemos isso. Aquilo que Jesus Cristo falou: quem não é por mim, é contra mim. Não existe uma posição neutra. Silêncio é uma tentativa de resposta, mas ao mesmo tempo é um não. Não é possível ficar em cima do muro. Cada um de nós, diante da mensagem do Evangelho, precisa parar e pensar: vou me render ou vou resistir? Talvez você esteja aqui como aquelas pessoas lá em Icônio, Antioquia da Pisídia. Alguns receberam com alegria a palavra do Senhor e outros a rejeitaram. De que lado você está? Não é simplesmente uma pergunta emocional. É uma pergunta cuja resposta tem consequências eternas. Eu quero convidar você então, que está me ouvindo nessa noite, para se posicionar diante de Jesus Cristo, para acolher as boas novas do Evangelho, para desistir de permanecer conduzindo a sua própria vida. Hoje o reino está sendo anunciado. A porta para o reino está aberta. A responsabilidade de acolher ou rejeitar as boas novas é sua. Feche os seus olhos neste momento e faça uma reflexão sobre como você tem reagido às boas novas. Você que já acolheu as boas novas no coração, tem sido um mensageiro corajoso dessas boas novas onde você está? Você está sendo sensível às oportunidades que Deus lhe dá de partilhar essas boas novas com quem está aberto para recebê-las? Como você tem reagido à oposição, à perseguição, à indiferença? Peça a Deus sabedoria. Mas pode ser que haja alguém aqui nesta noite, ou alguém nos acompanhando pela internet, que ainda não recebeu de coração essa boa nova. A boa nova do perdão de Deus em Cristo Jesus. A boa nova de se tornar filho de Deus. A boa nova de fazer parte da família de Deus. A boa nova de confiar em Deus plenamente a sua vida e ter a certeza de salvação eterna. A boa nova de uma transformação pessoal. E se você ouvindo esta mensagem e todo esse dilema que os apóstolos viveram, eu quero colocar diante de você esta decisão. Se você está na multidão, de que lado você está? Jesus Cristo diz que nós não deveríamos nos envergonhar de assumirmos um compromisso com Ele. E se você nesta noite, ouvindo esta mensagem, se sente tocado pelo Espírito de Deus para se posicionar ao lado de Jesus, acolhendo a mensagem do Evangelho, acolhendo essa mensagem que os apóstolos pregaram e que nós continuamos pregando, de Jesus como o único Salvador e Senhor. Eu quero que você ore comigo agora e diga para Deus assim: Deus, eu reconheço que Jesus é aquele que o Senhor enviou para me conectar ao Senhor. É aquele que traz o perdão dos pecados. É aquele que traz a verdadeira alegria para a vida. E eu quero desfrutar desta alegria, desta paz e desta comunhão contigo. Por isso, nesta noite, eu me posiciono e recebo Jesus como meu Salvador. Em nome de Jesus, amém.
Se você orou comigo com sinceridade em seu coração, quero convidar você agora a tornar pública essa decisão. Levante uma das suas mãos dizendo, nesta noite eu me posiciono, eu recebo Jesus como meu Salvador e Senhor. Pode levantar a sua mão neste momento. Nós estamos orando por você nesse sentido. E essa é a melhor decisão que você pode tomar em sua vida. Alguém que deseja publicamente manifestar a sua fé em Jesus. Aqueles que estão nos acompanhando pela internet podem escrever aí, eu desejo fazer esta decisão nesta noite.